professor e escritor Jurani Clementino resolveu escrever uma biografia sobre Zé Clementino, compositor que colaborou com a obra de Luiz Gonzaga. Nossa equipe bateu um papo com Jurani e você confere um pouco mais sobre o livro agora. Quero propor um desafio a você, já que diz que é um compositor. Me traga uma música que fale dessa moda dos homens de cabelo grande, esses caba cabeludo que vem tomando conta do Brasil. Quando eu me formei em jornalismo, em 2006, por aí, foi bem na época que o Zé faleceu, o Zé Clementino faleceu em 2005. E um sobrinho dele disse para mim, pouco tempo depois, Jurani, existe um jornalista na família e a gente precisava contar a história do Zé e acha que essa pessoa, assim, a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho é você. Eu nunca tinha me atentado, mesmo que eu contasse as histórias e aquilo fosse interessante, as pessoas gostassem, eu não tinha me atentado que seria interessante escrever uma biografia sobre o Zé Clementino. Só que quando ele me falou isso, eu fiquei pensando depois, não foi de imediato, né? Eu devo ter me dito isso em 2007, 2008, quando foi em 2011, 2012 na verdade, teve o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. E aí eu disse, olha, poderia ser uma boa contar a história de um compositor de Gonzaga no centenário de nascimento do Rei do Baião. E eu levei essa proposta para a editora da Universidade Estadual da Paraíba, eles acataram, na época o professor Sidoval, muito ligado a essa questão cultural, e aí foi quando eu fui pesquisar, fui atrás dos familiares, de viúva, dos primos, porque assim, por mais que eu seja um primo do Zé, mas eu tive pouco contato com ele, né? Eu vim embora para cá estudar, lá em Vaz Alegre eu não morava, que é a terra dele, eu não morava na cidade, eu morava no sítio, o Zé morava na cidade, e eu tive muito pouco contato. Vi algumas vezes, por exemplo, não tem um registro fotográfico, eu nunca entrevistei o Zé. E aí eu tive que correr atrás disso. Quem tinha alguma entrevista, quem tinha alguma fotografia, quem conviveu com ele, a mãe, as irmãs, a esposa, todo esse pessoal foi quem deu o embasamento para a construção do livro. Embora conhecido nacionalmente, Luiz Gonzaga estava passando por um momento de crise na sua carreira musical. Uma nova onda tomava conta do Brasil. Era a Bolsa Nova e os grupos de rock influenciados principalmente pelos Beatles, que dominavam o mercado fonográfico da época. Zé Clementino é um cearense de uma cidade chamada Vaz Alegre, que fica na região sul, centro-sul, ali, próximo do Cariri cearense. É um cara que teve uma infância na zona rural, nasceu na zona rural do município de Vaz Alegre, depois ele foi para a cidade. Já na zona rural ele teve essa inclinação para poesia, para escrever versos, essa questão toda. Era um admirador de grandes nomes da música naquela época, através do rádio. E na cidade ele passa, ele nasceu em 1936, isso ali por volta de 40, 50, ele estava vivendo essa vida na cidade e experimentando essa coisa mais de eu não sei se eu poderia chamar de boemia, mas já tinha essa coisa do bar, dos amigos, das conversas. E ele começa a produzir músicas, poesias, textos, e um dia ele encontra com Gonzaga, né? E aí ele, em 1960 e pouco, Gonzaga estava no Crato, porque foi aquele período da Jovem Guarda, né? Do movimento Iê, 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 da Bossa Nova, isso estava explodindo no Brasil com uma certa força que tirou essa coisa da música mais sertão, nordeste, do Gonzaga das rádios. E aí ele já sabia da importância naturalmente de Gonzaga, procura o Luiz Gonzaga lá no Crato e propõe para que ele aceite uma das letras de música que ele fez. E aí Gonzaga diz que não tem interesse, porque já está saindo do cenário musical, e aí propõe que ele faça uma música, ele dá um tema, que era muita coisa de Gonzaga, ele dava muito tema para os seus compositores. Escreve uma música sobre isso, faz uma música sobre isso. E aí ele pediu para que Zé escrevesse uma música sobre os cabeludos, a referência é clara à Jovem Guarda. E o Zé fez. E aí ele gravou Xó dos Cabeludos, saiu num LP de 1967, e esse LP, com essa música, teve, na verdade, mais duas músicas de Zé Clementino. Passa a ser um importante compositor,
do Gonzaga a partir de então. A letra dizia: cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa, bem cintada, costeletas bem fechadas, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço um medalhão. Cabra com esse jeitinho, no sertão do meu padinho. Cabra assim. Entendeu, né? Há quem diga que o livro tem uma crítica muito forte à maneira como Gonzaga se relacionava com os compositores. Isso aparece no livro, de certa forma. Mas a ideia é mostrar um personagem, que é o Zé Clementino, que não é muito visto nos trabalhos que tem sobre Gonzaga. Ou seja, a gente lê biografias sobre forró, a gente lê biografias sobre o Luiz Gonzaga, a gente lê muita coisa e não encontra, assim, da maneira como deveria encontrar. É uma citação perdida do Zé Clementino. Então eu tento falar sobre a infância do Zé, a família do Zé, os amores do Zé, essa relação dele com a cidade, Vaza Alegre lá no Ceará, a maneira como ele fazia o trabalho, como ele fazia as músicas, as inspirações que ele tinha para isso, os autores que gravaram também o trabalho dele. São essas as pautas do livro, assim. Durante o show, Luiz Gonzaga chamou Paulo César ao palco para cantar a música Capinou e perguntou pelo parceiro Zé Clementino. Eu peguei todos os exemplares, eles estão comigo, e eu estou disponibilizando esse material a partir dos correios, né? Porque agora com essa pandemia, esse movimento todo, eu ainda nem fui ver em algum lugar de livraria para disponibilizar, e eu acho que até lançamento, essa questão a gente vai ter que trabalhar muito virtualmente. Então, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, fazerem esse pedido. Se for de Campina Grande ou aqui próximo, a gente pode dar um jeito de entregar, mas no geral eu estou fazendo as entregas a partir dos correios, né? Então disponibilizo, as pessoas efetuam o pagamento e eles recebem na sua casa. Jurani Clementino, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram vocês encontram facilmente. De repente, eu surjo assim e pode haver uma emoção grande e pode até causar assim um mal-estar, mas agora, graças a Deus, o Zé Clementino já está convalescendo e me recebeu com um bruto sorriso branco.